É hora de falar de saúde e bem-estar. Neste Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, o Você e o Doutor traz como temas a Síndrome de Down e o transtorno do espectro autista, que juntos atingem aproximadamente 2.300.000 brasileiros, Aninha. E hoje, além das explicações do nosso médico de família, Dr. Antônio Spreusser, nós também vamos ouvir uma pessoa com grande experiência, tanto na síndrome de Down como no autismo, a Joyce Henriques, que é coordenadora clínica da ABADS. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia, Renata. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço. E se você tem ou conhece alguma criança que é mais quietinha, isolada, com dificuldade para interagir, ou às vezes muito agressiva, é muito importante prestar atenção no que o doutor e a Joyce vão dizer. Nessas orientações pode surgir a explicação para casos até então não identificados, né, Ana? E com certeza vão ajudar e muito. Agora, doutor, para a gente começar, eu queria que o senhor contasse para a gente como é que funciona o cérebro de uma pessoa com transtorno do espectro autista. O cérebro de uma pessoa que tem o TEA, o transtorno do espectro autista, ele funciona um pouquinho diferente. Então, para vocês entenderem, vamos dar uma olhada no cérebro normal. Então, no cérebro normal, nós temos várias partes chamadas lobos. Lobo frontal, o córtex, o lobo temporal, e cada lobo fala um com o outro, se comunica por intermédio de como se fosse uma rede elétrica. Então, vocês estão vendo as lâmpadas acesas, como se fosse o nosso cérebro, e a energia, de repente, existe um corte de luz. Olha o que acontece no circuito. O circuito fica parado. No cérebro é igual. Então, esse estímulo elétrico que passa pelo cérebro inteiro, no cérebro de quem tem o transtorno do espectro autista, o que acontece? Esse caminho da eletricidade, esse estímulo neurogênico, ele para porque tem uma área que não funciona. E essa área que não funciona, ela é responsável, muitas vezes, por mecanismos da fala, mecanismos da linguagem, mecanismos da comunicação, da alimentação, do sono, de como eu ando na rua, de como eu me comunico. Então, essas interações entre um lobo e outro no cérebro, elas deixam de funcionar normalmente e são as características neuropatológicas do transtorno do espectro autista. Joyce, você que é coordenadora clínica da ABADS, os pais quando chegam lá, eles já chegam com o diagnóstico fechado ou essa avaliação é feita lá? Lá na ABADS nós temos as duas situações. Temos famílias que já procuraram essa avaliação em outros lugares, né, com outros médicos, e temos famílias que identificam, como você falou, alguns comportamentos que estão diferentes, e aí nos procuram para fazer o diagnóstico também. Então, a ABADS ela faz tanto o diagnóstico quanto o acompanhamento clínico posterior. Agora, uma coisa que eu acho que todo mundo deve estar se perguntando, quais são as causas do transtorno do espectro autista, doutor? Bom, as causas do transtorno do espectro autista até hoje estão sendo estudadas, mas o que a gente sabe é que crianças que nascem com baixo peso, além disso, idade materna avançada, causas hereditárias. Então, vou dar um exemplo. Se você tem na família um paciente que tem o TEA, você tem 25 vezes mais chance de desenvolver também. Os fatores ambientais, hoje nos Estados Unidos, estão se estudando muito ainda. A poluição, a água poluída, o ar poluído, metais pesados, inclusive mães, durante a gravidez, que têm infecções virais também, uso de drogas. E as doenças genéticas. Hoje nós conseguimos identificar, para vocês terem uma ideia, 102 genes que podem desenvolver o TEA e desses 102, 49 podem desencadear os casos mais graves do espectro autista. Agora, Joyce, a ABADS atende crianças a partir de que idade? A partir do nascimento, quando alguns desses fatores são critérios de risco para o atraso no desenvolvimento. Então, como o Dr. Spreusser falou, o baixo peso ao nascimento não é um fator determinante para uma deficiência, mas ele é um risco importante para. Então, nós recebemos bebês que nasceram muito prematuros, ou com baixo peso, ou com alguns sinais de que esse desenvolvimento não está ocorrendo da forma que deveria. E no caso da síndrome de Down, é identificado ao nascimento. Então, recebemos algumas síndromes que já são identificadas precocemente. Por
falar em identificação, doutor, como a Joyce agora acabou de mencionar, os pais conseguem identificar aí alguma diferença, algum sinal do transtorno ainda nos primeiros meses ou nos primeiros anos da vida? Boa pergunta sua, porque a resposta é sim. Os pais, até o 3º ano de vida, logo nos primeiros meses, do 1, 2, 3, é muito importante porque existe dificuldade de socialização. E essa dificuldade de socialização, ela pode ser progressiva, levando até uma dificuldade na comunicação. Então, a criança não se comunica, ela não olha para você, ela não consegue falar o que ela quer falar. Isso também leva a alterações comportamentais muito importantes, no sentido de que o comportamento da criança é afetado em qualquer lugar. E, finalmente, existe o comportamento repetitivo. Então, a criança pega um instrumento, deixa, já pega, e não consegue fazer a coisa numa tonância normal, não leva a coisa como deve ser. E os pais é que observam isso. E geralmente os pais chegam no consultório ou chegam na base e falam, olha, estou reparando isso, e aí é a hora de intervir. São características, né, importantíssimas que você que está assistindo pode ajudar alguém da sua família ou algum conhecido que não tenha essa informação ou que simplesmente pense que é uma timidez da criança, que é uma personalidade da criança. Posso acrescentar mais uma coisa, Renata? E também a questão do preconceito dentro de casa. Em admitir, meu filho precisa de uma ajuda, tem algo de diferente, algo que ele precisa de atenção. Muitas vezes esse preconceito começa dentro do lar, com o pai, com a mãe ou com familiares. Fala, não, tá tudo certo. E na verdade não tá, ele precisa de ajuda. É verdade. E quantas crianças, Joyce, são atendidas hoje, crianças e adolescentes na Abades? Hoje a Abades ela estende seu atendimento para crianças, jovens e adultos. Hoje, com certeza, mais de 1000 famílias são beneficiadas. E como a Ana falou, é muito importante, quanto mais cedo as terapias começam, mais resultados se tem, né? Sim, a intervenção precoce ela é fundamental para o melhor desenvolvimento. Então, como a Ana falou, quanto antes se identifica a dificuldade, quanto antes se identifica que aquele bebê não está ninhando no colo, não está olhando nos olhos, que não está brincando com os amiguinhos. Quanto antes se identifica, mais cedo é feita o diagnóstico e a intervenção. E aí o prognóstico, assim, a possibilidade de melhora é maior, né? Muito maior. E no caso aqui do trabalho da Abades, que é tão importante, são mais de 1000 atendimentos. E para esses atendimentos continuarem acontecendo, 1000 famílias atendidas pela Abades. Para isso continuar acontecendo, para quem sabe ampliar ainda mais essa rede de apoio, é tão importante a nossa doação através da campanha Abrace Abades. Doutor, eu queria que o senhor contasse para a gente como é que é feito o diagnóstico do transtorno do espectro autista. O diagnóstico é feito clinicamente. Não existe um exame de ressonância magnética, uma tomografia, nem exame de sangue que você vai dar o diagnóstico de autismo. Então, o que você faz, é o que a Joyce está acabando de falar, que é ver o conjunto, de uma forma multidisciplinar, saber como é o comportamento, como é a alimentação, como é o sono, como é a comunicação. Aí nós fazemos diagnóstico, que não é fácil muitas vezes, porque o autismo às vezes não é fácil porque ele tem alguns níveis e a gente tem que saber que nível para a gente atuar. Então é um transtorno complexo. Muito complexo. E por falar nisso, quais são os níveis do autismo? Bom, vamos dar uma olhadinha nos níveis agora de autismo para a gente entender melhor. Não é um só. Tem o nível 1, que é o autismo leve. A criança tem sintomas muito poucos e necessita muita cobertura. Já o nível 2 é o moderado. Necessita um apoio muito maior e aí tem que ter a habilidade e como fazer socialmente. E tem o nível 3, que é o pior, que é o autismo mais severo. A criança precisa de um acompanhamento de perto e esse acompanhamento pode se postergar para a adolescência e até a fase adulta. Por isso que a gente está falando do tema hoje, da importância de um diagnóstico precoce, porque como a Joyce acabou de falar que ela lida com isso todo dia, quanto mais precoce a gente identifica, mais precoce a gente pode continuar com as ações em cima dessa criança. Por falar nisso, eu queria saber da Joyce, como é que é feita a verificação do nível do autismo de uma criança quando ela chega lá na Abades? Hoje nós temos uma equipe especializada que acompanha as habilidades, porque como o doutor Sproycer falou, a gente verifica como essa pessoa, essa criança, esse jovem, esse adulto,
como ele está se expressando no mundo, como que ele se relaciona no mundo, consigo mesmo, com seus familiares, com seus pares na escola. Então, essa equipe, ela vai avaliar essas habilidades de comunicação, de interação, de socialização, de aprendizagem. Então, quanto mais dificuldade nas habilidades, maior, né, o grau, né, assim, usando um termo popular, mas aumenta essa gravidade, aumenta essa severidade, que significa que ele precisa de mais ajuda. Não que uma criança, ela é pior de lidar, não é nada disso. Ela só, os níveis do autismo... É a complexidade do auxílio que ele vai precisar. Isso, da quantidade de apoio que esse indivíduo vai precisar. Agora, doutor, qual é o tipo de tratamento que o autista precisa? Bom, geralmente é uma terapia multidisciplinar, como eu falei. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa animação. O que a gente pode fazer para tratar? Em primeiro lugar, uso de medicamentos em caso de necessidade, como hiperatividade, depressão, ansiedade, insônia. Número 2, uso de suplementos, porque geralmente as crianças não comem, não conseguem engolir, só comem um tipo de alimento e às vezes tem anemia, deficiência de ferro. Sessões de fonoaudiologia, para quê? Para se comunicar, aprender a falar, aprender a ouvir, é fundamental. E a terapia comportamental é uma das armas mais poderosas que a gente tem, porque nessa terapia comportamental a gente vai ver como a criança lida com o mundo. E terapia de grupo, onde as famílias, os amigos, as pessoas da escola, os professores podem interagir como se fosse uma coisa só. Então são terapias que ajudam demais, melhoram o prognóstico e mantém a criança, o adolescente ou até o adulto mais incluído na sociedade. Agora, Joyce, você que é coordenadora clínica da ABADS, você consegue contar pra gente o que é que a ABADS oferece para as crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista? Hoje a ABADS ela tem uma equipe multidisciplinar, né, com todas as áreas da reabilitação, mas o mais importante, Ana, é que o familiar entenda que a gente precisa definir qual é a especialidade para aquele momento. Porque nós vemos uma busca, e até legítima, do familiar que entende que se eu fizer tudo e na maior intensidade possível, o meu filho vai melhorar. E às vezes não é isso que acontece, né? Pouca água na plantinha seca e muita água afoga. Então a gente tem que identificar qual é a necessidade e qual é a terapia para aquele momento, para aquela necessidade. Então a ABADS ela tem esse carinho, essa delicadeza de entender qual é a melhor intervenção para aquele momento. E a gente vai ajustando conforme o indivíduo vai precisando. Por isso que essa rede de apoio é tão importante, por isso que o tratamento que é oferecido pela ABADS é fundamental para a qualidade de vida e principalmente para o tratamento correto, porque como você disse aqui, não é nem de mais e nem de menos, mas é o que aquele indivíduo precisa. Sim. Isso a gente está falando do transtorno do espectro autista. Agora, eu queria falar sobre síndrome de Down. Doutora, explica pra gente por que a síndrome de Down acontece. Bom, normalmente a síndrome de Down, cada célula do nosso corpo tem aqui, ó, vocês vão ver 23 pares de cromossomo. E cada par desse é responsável por exemplo, esse aqui é cor do olho, cor do cabelo, obesidade ou não. Chega no 21, olha só, tem 3 aqui, 3 cromossomos. Isso é a trissomia do 21, chamada síndrome de Down. E a trissomia do 21, esse a mais, esse cromossomo a mais, é que vai ser responsável pelas características físicas, clínicas, emocionais, psicológicas do portador da síndrome de Down. Ô, doutor, então é possível já saber se a criança, antes de nascer, se ela tem a síndrome de Down? Na maioria dos casos, sim, é possível, tanto no exame pré-natal, aqui é um ultrassom que a gente faz, geralmente no terceiro, chamado morfológico. Olha a nuca aqui desse feto, e olha a nuca aqui desse feto aumentado. Isso chama-se translucência nucal aumentada. E aqui está aumentado acima de 2,5 milímetros, que é o diagnóstico da síndrome de Down dentro. Também podemos fazer um ecocardiograma para ver e ultrassom do abdômen no nenê. E além disso, existe a triagem pré-natal não invasiva, materna. No sangue da mãe hoje, na 10ª semana, nós já temos vários índices de doença que podem ser, inclusive, a síndrome de Down. Então, um pré-natal bem feito, bem atualizado, a gente consegue fazer um diagnóstico da síndrome de Down.
Agora, doutor, quais são as principais características de quem tem a síndrome de Down? Boa pergunta, Aninha. Vamos dar uma olhadinha agora quais são as características do portador da síndrome de Down. Primeiro, a mão é curta e larga, tem esse encurtamento das falanges e um sulco palmar bem no meio. A boca e o palato são menores, inclusive pode até ter fenda palatina, e a língua também é um pouquinho diferente. Já os olhos, essas manchas de Brushfield que aparecem são pequenos grãos de areia na íris e os olhos são amendoados. A orelhinha é mais implantada, mais inferior, também é pequena, com um pavilhão auricular menor. E, finalmente, os pés também são pés com dedinhos pequenos, alargados e, muitas vezes, as crianças têm pé chato. Essas são as principais características da síndrome de Down. Doutor, e como é que a síndrome de Down compromete o desenvolvimento da criança? Normalmente, a síndrome de Down, como que pode comprometer? Ela compromete intelectualmente, podendo dar um certo nível de déficit intelectual, cardiopatia congênita por ausência do septo interventricular, às vezes precisando de cirurgia, hipotonia dos membros, os músculos são mais frágeis, problemas de audição e visão, inclusive com catarata precoce e glaucoma, alterações da coluna cervical com mais flacidez dos ossos, distúrbios da tireoide, geralmente com hipotireoidismo, a glândula funciona menos, e diabetes, e, finalmente, alterações neurológicas que ocorrem de uma maneira mais precoce. Podem envelhecer precocemente, ter alguns tipos de demência precocemente. Então, a gente, quando cuida, tem que ver de uma forma bem também multidisciplinar para a criança evoluir bem. Eu queria que a Joyce contasse para a gente um pouco de quais são as principais habilidades de quem vocês atendem lá e tem a síndrome de Down. As pessoas com síndrome de Down, como todos nós, têm personalidades e características diversas, né? Fruto da criação, da personalidade. Mas, de uma maneira bem geral, eles são muito amorosos, muito simpáticos, adoram dançar, adoram música, se expressam através do carinho, do abraço, são muito afetivos. Então, essa é uma característica geral, que não significa que não tem aquele que é mais mal-humorado, mais birrentinho. Que é normal para todo mundo, né? São pessoas que são... que interagem com o ambiente que elas vivem, né? Sim. Mas, de uma maneira geral, é extremamente agradável estar perto de pessoas com deficiências, claro, né? Como pessoas, nós, né? Como nós, em todos os lugares, né? E assim, todo mundo diz que é um carinho, né? A pessoa que tem a síndrome de Down tem um carinho, né? É diferenciado. É verdadeiro. Né? Quem convive sabe exatamente. Sim. Né? Doutor, e quais são os tratamentos? Bom, os tratamentos, como a gente está conversando, sempre é multidisciplinar. Começando com uma terapia ocupacional, muito importante incluir a pessoa, incluir quem tem no mercado de trabalho. A fonoaudiologia também para lidar com a fala e com a audição. E a fisioterapia para tentar melhorar a mobilidade, fazer exercícios de musculação para ficar mais fortes, fazer exercícios de equilíbrio, enfim, é um acompanhamento multidisciplinar. Eu queria que você, Joyce, contasse pra gente como é que a BADES auxilia adolescentes, agora eu tô a turma um pouco mais velha, que tem o transtorno do espectro autista e também Down, a serem inseridas no mercado de trabalho, a terem essa autonomia. O grande foco da instituição hoje é autonomia e independência. Nós enxergamos essa pessoa como um grande potencial de autocuidado, de se cuidar, de estar incluída em qualquer espaço onde ele deseja estar. E o mercado de trabalho, eu acho que é a grande coroação desse trabalho, né, de autonomia, de independência financeira. Sim. E a BADES, ela preza pela qualidade deste trabalho. Então, não é simplesmente, vamos arrumar uma vaga, colocar ele lá e está tudo bem. Então, essa interação entre desenvolver as habilidades e encontrar o melhor lugar para que ele possa trabalhar é que faz o diferencial e o sucesso da inclusão profissional. Excelente. Então, Joyce, precisamos personalizar a vaga, precisamos customizar a vaga, a carga horária, né, qual o tipo de trabalho. E esse é o foco do nosso trabalho, né? Então, a gente começa pequenininho, não significa que a pessoa entra pequenininha e vai ficar até adulta. Ela pode entrar em diversos momentos da vida. Mas nessa fase adolescente, juvenil, a grande importância de trabalhar essa autonomia, essa independência.